Olá, estamos começando sempre feliz ao som de um rock. Hoje é Dia Mundial do Rock. Vamos falar sobre o rock gospel, sobre estilo musical dentro do contexto evangélico. Convidamos para falar sobre este assunto o produtor musical Rodes Valadão. Ele é coordenador da Rádio Super, já foi apresentador aqui da Rede Super. Vai ser um papo muito legal. Rodes, muito obrigada pela presença. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo. Com certeza. E na cozinha nós teremos também algumas variações do nosso famoso macarrão alho e óleo. Imagine quem será o nosso chefe. Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso convidado de honra hoje, o Rodes. E vamos também mostrar algumas técnicas usadas pela saúde integrativa. Fomos até o consultório do médico Robson Mendes e da nutricionista Raquel Mendes para ver de perto o que eles falam aqui todas as semanas. Então, hoje o Sempre Feliz está no ar. Vamos começar falando de rock? Produtor musical Rodes Valadão, aqui no nosso bate-papo. Rodes, muito obrigada pela sua presença novamente. E a pergunta-chave é, o que é rock and roll? É uma pergunta maravilhosa, mas antes deixa eu agradecer o convite. É o que eu costumo dizer. Eu falei pro pessoal ali atrás, eu estou muito nervoso e honrado. Então, né, nervosismo e honra, assim, lá no alto. Tá aqui alegria demais. Prazer ter mesmo você. estar aqui, de verdade. Mas o rock é de onde ele veio, né? A matriz do rock é o jazz, o blues, né? Ali nos anos 40, 50, 60, ali, ele foi tomando forma. Ele nasceu dessas fusões, né? Dessas variações. E ele nasceu também naquela época em que os transistores estavam começando a tomar conta, os valvulados estavam muito presentes, então começaram a distorcer guitarra. Ali os transistores ainda não, mas começaram a distorcer guitarra, eletrificar mais os instrumentos. Eles já eram gravados já em pistas separadas, porém eles ainda não tinham aquele tom que a gente tem hoje, da música muito trabalhada, do instrumento mais trabalhado. Então eles conseguiam timbrar de formas diferentes, trazer aquela distorção que a gente conhece hoje, bem característico do rock, nasceu ali naquela época. Nos anos 40, 50, ali, por aí, já começou a vir essa pegada. Quais seriam os tipos de rock? Quais seriam as variações do rock? O rock, ele é muito versátil, né? É igual macarrão alho e óleo. Você faz o que você quiser com ele. Porque o rock, por ele ser muito simples na sua essência, ele aceita muita coisa. Ele vai aceitando variações. E como ele nasceu do blues, do jazz, do R&B, dele também nasceram outros níveis de rock, né? Você tem o rock and roll mais básico, raiz, você tem o mais metálico, você tem o rock mais metal. O metal veio daí, então aqueles mais pesadões. Com o canto, ele passou a ser mais gutural, aquela coisa mais gritada. São derivações, são ramificações dele, né? E do próprio rock veio o pop que a gente conhece hoje, que teoricamente é a música popular, que naquela época o popular era o jazz e o blues. Depois o rock passou a ser uma coisa diferente, continuou sendo o jazz e o blues populares, veio o pop rock, que nasceu também do rock, mas com uma coisa mais leve, uma pegada mais prática, né? Me fala a respeito de uma mulher que tem uma grande influência no rock. A Rosetta, Sister Rosetta, ela foi considerada a madrinha do rock, né? Ela inspirou muitos dos artistas da época, naquela época ali, 40, 50, 60, foi a praia dela. Em 60, ela gravou muita coisa extremamente relevante. Ela foi uma das primeiras mulheres a eletrificar a guitarra, sabe? Então, isso é de uma relevância cultural absurda. E cristã, crente mesmo. Oi. Era da igreja. Então, tem uma surpresa para você. A gente tem um clipe dela. Tem aí. Aí depois eu queria que você comentasse. Tá, manda ver, eu toco. Então, vamos lá. You know it rained 40 days, rained 40 nights. Now make my garment fit me right. And when I get to heaven, gonna put on my robe, walk around in glory, tell the glad news. Look up David in the heat of the day, tune up a harp and begin to play. I know it rained, you know it rained. Oh, how it rained, rained
too long, all night long. Rain, 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 give me rain. Você viu aquilo? Não, surreal. Genial, né? Surreal. Não, ela dominava o palco de uma maneira, assim, incrível. E a guitarra dela era muito blues, B.B. King. Aquele blues bem desenhado, aquela coisa bem dos anos 60, bem aquelas guitarras Les Paul mesmo, Gibson, aquelas guitarras gordas, sabe? Que tem aquele timbre mais grave. Ela trazia isso e trouxe numa pegada muito nova na época. E ela chegou a influenciar quais pessoas? Ela teve essa influência? Muita gente do cenário internacional, mundial mesmo, sabe? Por ela ter sido uma das primeiras a eletrificar a guitarra, colocar distorção na guitarra, isso trouxe para ela um diferencial muito grande. E essa gravação aí é da década de 60. Essa gravação foi feita, eu não lembro exatamente onde foi, mas essa ideia da estação de trem, nossa, isso trouxe um charme e uma singularidade para o trabalho dela enorme. Então, assim, ela marcou época, ela foi uma marca na linha do tempo da música, sem a menor sombra de dúvida. E me fala quando que o rock começou a chegar nas igrejas do Brasil? Então, eu posso dizer assim, sem medo de errar, que o rock ainda não chegou de fato às igrejas. Porque tem uma resistência muito grande, né? Porque a Rosetta, por exemplo, ela, mesmo sendo cristã, mesmo sendo da igreja, mesmo sendo influenciadora de denominações como Batista, Assembleia, forte mesmo, o rock ele foi aderido pela música secular, né? Então, as igrejas começaram a ter um tabu quanto a isso. Porque essas imagens da Rosetta que a gente acabou de ver, eu posso dizer sem medo de errar que aqui na Super, por exemplo, foi a primeira vez que passou. Se alguém tiver informação contrária a isso aí, me diga, mas eu acredito que não. Porque são imagens muito raras. Com o advento da internet no YouTube é que você consegue ter esse tipo de registro, porque poucas pessoas têm. E por saber que é muito raro, colocou no canal. Então agora a gente tem acesso, na época não tinha. Então assim, é tão raro que hoje eu conversar, por exemplo, com a minha tia, a tia da minha esposa, que eu considero minha tia, né? Ela é da Assembleia, mas ela é daquelas que não conhecem muito as coisas mesmo, falta muita informação. E agora ela colocou a internet na casa dela. Aí eu vivo mandando link. Entendeu? E uma Rosetta dessa chega na casa dela, ela fica desesperada. O que é isso? E saber que é de Deus, que fala de Deus. Isso fala de Deus mesmo? Sim, fala de Deus mesmo. Imagina a emoção. Então, essa quebra, esse choque que eu me inspiro, eu vibro muito com isso. Porque são tabus que a gente percebe que não precisava existir. A música foi Deus que fez, sabe? Estava no céu antes da gente. Entende? A própria história bíblica da música já demonstra isso. A música nasceu dele. Nem sempre acontece dentro da igreja, mas existem muitas pessoas que fazem o rock. Sim, demais. Aqui no Brasil, nossa, tem muita gente de rock muito boa. Para mim, uma grande referência do cenário do rock brasileiro é Resgate. Para mim, Resgate é um nome brasileiro, que eu digo, né? Um nome assim, extremamente forte, relevante, com letras densas, letras profundas. O Zé Bruno, eu sou um pouco suspeito de falar, porque eu gosto muito dele. Eu gosto demais dele. Tive a honra de entrevistá-lo várias vezes no Supersônico, inclusive. E ele me inspira muito, me inspira muito. Uma coisa muito marcante no rock você tem a voz principal e todos os vocais são os próprios músicos. Isso é uma característica muito própria da banda de rock. Sabe? O pop rock absorveu muito isso, mas as bandas, elas têm o hábito de terem cantores de back vocal, sabe? E no rock, aquele rock raizão mesmo, sempre são os próprios músicos que fazem o vocal. Isso é a coisa mais linda, para mim é o perfeito os músicos cantarem. Que show, eu não sabia disso, não. Super interessante. O Resgate, inclusive, tem música 10 para 6, que é uma outra obra-prima fantástica. E eles são as letras, o Zé Bruno ele escreve praticamente todas as músicas, né? Ele é pastor em São Paulo e ele tem muitos pensamentos, né? Muitos vídeos de pensamentos. E ele se inspira muito nisso para escrever as letras dele. Então, assim, é rock de qualidade em adoração profunda a Deus. É um negócio que eu vibro, eu arrepio. E edificante, né? Porque eu falo que além da gente estar escutando uma música de alta qualidade, sim, a gente está se edificando. É verdade, é verdade. Agora, quais seriam as melhores bandas para você do rock internacional? Internacional, aí eu vou
Vamos lá, Stryper. Stryper é lendário no mundo, né? Veio na Rede Super, inclusive. O André Valadão fez a tradução simultânea deles. Tive a honra de fazer o som com eles. Assim, o Michael Sweet, vocalista, já teve carreira solo, inclusive, referência no canto do rock mesmo, rock metal já, mais Então, mais esse é um rock mais pesado? Ele é mais pesado, Stryper é mais pesado. Você tem Guardian também, que é um expoente maravilhoso. E Guardian, ele tem uma outra pegada. Eles conseguem ser bem mais leves do que, por exemplo, Stryper. Eles quase não conseguem. Mas então, vamos fazer o seguinte? Vamos assistir um pouco do Stryper. Stryper? Vamos, Stryper? tem aí. Tem. Uau! Uau! Continua. Olha, eu também gostaria. É muito bom. Que top! Você viu? Aí você já entra numa outra veia do rock, que é aquele vocal bem lá em cima, entendeu? Aquele bem lá em cima e gutural ao mesmo tempo, não tão sujo, mas aquela sujeira equilibrada. Os vocais são a própria banda, não carregam back vocal com eles, sabe? E você vê uma guitarra muito mais agressiva. E eles têm aquela coisa do persona. Eles usam guitarras coloridas, na década de 80 e 90, eles usavam roupas bem mais chamativas. Isso, essa é a palavra. Então, eles fizeram muito barulho. E são letras lindas, Eu fiquei impressionada com a letra. Porque aí aglomerou tudo, né? Sim, são poesias incríveis. Eu costumo dizer que o português você tem uma linguagem muito bonita, complexa, pesada, você consegue chegar onde você quer com o português. Você faz muita coisa com o português. Aí você vai para o espanhol, você tem uma língua mais... com mais curvas, é uma língua mais sensual, digamos assim, verdade. Sabe? Ela dança mais... Entendeu? Então, quando eu coloco no Supersônica, por exemplo, na rádio, eu coloco as músicas em espanhol, elas sempre são mais dançantes. Agora, o inglês, por ele ter mais simplicidade gramatical, você vai muito mais longe, porque você consegue distorcer frases, trocar gramaticalmente, fazer aquela mexida e conseguir chegar em pontos que no português, no espanhol, no francês, principalmente, você não chega. É um trocadilho, na verdade. Exato, um trocadilho gramatical. Porque você não chega a precisar do trocadilho verbal. Sabe, você não precisa fazer isso na música, mas você consegue chegar tão longe. Então ele soa, o inglês ele é mais sonoro, sabe? Inclusive, a língua inglesa, por ela ser mais anasalada, você consegue chegar a notas mais altas. É uma característica que alunos de canto, eles costumam dizer, cara, essa música é em inglês, eu chego em tal nota. Em português, não. A música é a mesma, no mesmo tom, só que a letra em português ele não consegue chegar, justamente por causa do fonema, né, do inglês e português. Tem uma diferença muito grande. Então agora, vamos passar mais um clipe, mas aí você vai... legendar pra gente. Vamos lá, vamos ver se eu dou conta. Porque eu sei que você que legendou, correto? Qual foi? Give another swell hand to the Letter Jackets. Were they great or what? Welcome once again to Grand Slam Bandstand, where every hit is a grand slam. I'm yours truly, Rippin' Frankie Rippendale, your hit master, spinning those flat tracks of black wax from the here and now to the way back. And please, keen teens, remember out there that we're still having our twist contest. There's a few more days left to twist your way to that grand prize in Hawaii. Yes, indeed. It's a beautiful place. I met my wife there, you know. It was a surprise to me because I thought I left her at home. Whoa, hey! Yeah, but you know, I kid around a lot. The next fellow we have coming out here is going to be somebody you really love because he's bringing you that crazy rock and roll beat you kids dig. And he's also... number 3 on the hit list this week. Would you please give a warm Grand Slam welcome for Major C and the Downbeats.
I'm gonna try and reach you. Class is now in session, pay attention to the teacher. We're going through the book, Genesis to Revelation. I'll teach your head how to spread salvation to the nation. We'll start off with the basics, a checklist for the saints. Love the Lord with all your heart and mind and soul and strength. To fear the Lord is wisdom, to serve the Lord divine. But to really break it down, just repeat these words of mine. Say, I love Jesus. Yes, I do. Paper. The lesson now begins. First up, church artillery. We are war with sin. God trains us to evangelists, apostles, prophets too. Pastors, teachers, 5 and all. We got work to do. Discernment, tongues, interpretation, prophecy, and faith. Wisdom, knowledge, healing, miracles. Yeah, those are great. These gifts are like atomic bombs. They make the word explode. But they just don't mean nothing unless you know the code. That code is I love Jesus. Yes, I do. Depart, grind the devil to the ground. Sunday school is throwing down. I love Jesus. Yes, I do. I love Jesus. How about you? I love Jesus. Yes, I do. I love Jesus. How about you? I love Jesus. Yes, I do. I love Jesus. You love Jesus. Uau! Sensacional, né? Sensacional! Incrível. Esse clipe é de 94. E é da Escola Bíblica Dominical? Exato, a escola Dominical. É Sunday School Rock, que é a Sunday School, a escola dominical, rock, o rock da escola dominical. Olha que incrível. Esse clipe ele foi um pouco caricato. É como todos os clipes que eles fazem referente à década de 50, 40, 50, 60, ali naquele período, eles costumam fazer muito caricato, porque realmente os apresentadores eles exageravam muito, né? Aquele apresentador, por exemplo, a piada que ele esqueceu, que ele achou que tinha deixado a mulher em casa, ela estava no Havaí com ele, aquela brincadeira toda. Isso é muito característico daquela época. E ele trouxe, por causa da sonoridade que ele quis imprimir nessa música, a Big Band, né, o sax barítono, aquele sax grandão, que é o que faz aquela coisa bem... É muito R&B, cara. Isso é muito anos 40, anos 30, Big Band mesmo. E qual que é o nome dele? Esse é o Carman. Ele é Carman. Ele é um pastor, infelizmente faleceu no ano passado. Ele morava nos Estados Unidos. Ele era um pastor evangelista ferrenho, daqueles assim, bem de pegar mesmo o trabalho, né, o boi pelo chifre mesmo e tocar o evangelismo. E o trabalho dele era em Las Vegas. Ele trabalhava em Las Vegas. Ele era um showman em Las Vegas. É um negócio incrível, porque a profundidade de ataque dele no evangelismo era muito grande. Ele conseguia uma penetração de público assim, incrível, era um negócio absurdo. Era absurdo, ele era muito relevante. Olha, eu vou confessar, eu tô apaixonada por esse nosso papo, porque eu acho que não tem fim. Não tem. Não tem fim. Mas eu quero longe. saber uma coisa, você está preparado? Não sei pra quê. Ué, eu que quero saber. Pra ir pra cozinha. Ah, sempre. Olha o meu tamanho. Uma pessoa desse tamanho está sempre pronta para fazer alguma coisa para comer, né? Então, prepara, porque a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco com espaguete, alho e óleo. Voltamos já!
hoje aqui com o Rhodes Valadão, que vai, além de me ensinar o que ele me ensinou hoje a respeito do rock, vai me ensinar a fazer várias variações do espaguete alho e óleo. É isso aí. Aliás, o espaguete, para mim, o macarrão em si, ele é um dos pratos mais rock and roll que eu conheço. Você consegue fazer muita coisa com ele, tem muita variação. Tipo, desde do simples, que é o alho e óleo mesmo, e vai incrementando. E a gente costuma dizer que a gente faz o macarrão do resto, né, que tem em casa. Você pode juntar tudo que fica bom do mesmo jeito. Macarrão é delícia. Macarrão é maravilhoso. Agora, eu quero saber uma coisa. Eu sei que você ama planilha. Me conta um pouquinho no início do seu casamento, o que você fazia? Tá entregando, porque no início do programa eu estava conversando com ela sobre isso. No início do meu casamento, eu assumi a cozinha. Nos 3 primeiros meses, assim, eu cozinhava o tempo inteiro. E eu, como sou muito de planilha, eu costumo dizer que eu vivo no limbo entre humanas e exatas, né? Eu sou muito planilheiro. Então, eu sabia quanto custava cada prato de comida lá em casa. Mas não por cobrança, não, porque eu gostava de saber o que eu estava fazendo. Um controle absoluto no negócio. Mas isso é muito legal, porque hoje a gente precisa ter esse cuidado, né? Na economia, em tudo. Eu achei super interessante. Mais ainda em saber que você cozinhou durante 3 meses. Foi. Porque eu quero aprender, eu tô aqui aprendendo. Então, você vai ser meu professor hoje. Tá fácil. Ó, hoje nós vamos fazer um prato extremamente simples, muito simples mesmo, que dá pra gente ir variando, acrescentando as coisas. Então, nós vamos começar com o macarrão mesmo, alho e óleo. O que é? A gente vai trazer o alho. Aliás, você falou que não sabe descascar alho, foi isso? Verdade, eu tô aqui pra aprender. Tô te entregando? Tá me entregando. Eu vou ensinar mesmo. um jeitinho muito legal de descascar o alho, que a primeira coisa que a gente vai fazer é, claro, descascar o alho. Mas o que a gente tem aqui? A gente preparou aqui o seguinte: alho, claro, sal, óbvio. Esse tempero aqui vai para uma das variações, o lemon pepper. Ele é uma pimenta com limão, né? Uma pimenta alimonada, digamos assim. Porque é um tempero, assim, muito... Eu conheci nos Estados Unidos isso aqui. Eu usava muito em salada. E ele é picante, né? Ele é quase uma pimenta, como se fosse, enfim, pimenta calabresa, né? Eu conhecia também em salada. Então, é sensacional. E no macarrão também não fica nada mal. Um franguinho, cara, às vezes você tem um pedaço de frango em casa sobrando, pode ser uma coxa, pode ser um peito, qualquer coisa. E bacon, né, gente? Porque eu amo bacon. E esse aqui já veio picadinho. Se não tiver picadinho, você pode cortar ele, que fica tranquilo. Cubinho mesmo. Se você gostar de tirinha, também pode fazer tirinha. Ou seja, viaja. Viaja na maionese. Tanto faz. Mas nós vamos começar no simples. Agora, uma dica, você que tá pegando ainda o esquema, que eu também tô pegando esquema. Então, mas esse esquema aqui, ó, gente, isso aqui não é nada, não é água. Mas por que eu pedi para colocar água aqui? Porque quando eu aprendi a fazer sushi, eles ensinaram a sempre lavar os dedos. Eu achei isso muito interessante, porque o tempo inteiro você pega no alho, aí ele fica grudando, porque o alho gruda bastante. Aí dá uma lavadinha, enxuga aqui e vai pegar no frango, por exemplo. Então, é super tranquilo. Então, vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é descascar o alho. Já virou um hábito seu, então, tá sempre com um potinho com água. Eu gosto muito de ter ele ali. Então, o alho, por exemplo, pega aqui e dá uma sujada no dedo, já lava as pontinhas do dedo aqui, já dá uma secada e vamos continuando. Esse alho aqui, na hora que eu peguei ele já deu uma soltada. Mas olha, você pega ele, amassa aqui, ó. Aí na hora do vamos ver, não funciona direito, né? Não. Aí, ó, tá vendo? Ó, a casca saindo. Olha, prático. Vai bem prático. E você tem várias maquininhas também que você compra nas lojas de R$1,99 que descascam alho pra você. Aqui, esse aqui, por exemplo, que tá fechadinho, ó. Olha só o que dá pra gente fazer. Pega ele e amassa com a faca. Amassar. Ó, ele vai dar uma amassadinha, mas você vai triturar ele de qualquer maneira. Gostei dessa dica, é minha cara. É fácil, prática, né? fácil. E dependendo de como estiver a cabeça de alho, os dentes, né? Ele sai sem melar sua mão. É bem tranquilinho, bem... E você já deixa o macarrão? Como que você faz? Já pode ir cozinhando? Então, vou fazer isso então, pra gente ganhar tempo, né? Porque eu esqueci que a gente tá na televisão, né? Eu não tô... Mas tá tão gostoso aqui que a gente, né? Uma dica que eu aprendi com o pessoal da sua terra, italiano, né? Que seu nome é italiano, né? A gente estava conversando nos bastidores. Então, o pessoal da Itália ensinou e eu vi uma vez... É esse aqui, né, gente? Não, é esse aqui. Eu vou falar uma coisa. Olha só que show. A gente na cozinha, e já que hoje é o dia do rock, a gente podia aumentar um pouco esse som. Bota rock aí, gente! Então, uma coisa que eu aprendi no macarrão é que macarrão demais vai grudar por causa do amido, né, dele. E a quantidade de água é que vai definir se ele ficar grudando ou não. Muita gente gosta de colocar óleo, sal e tal. Eu mesmo
Eu também fazia lá no início. Aí depois eu vi isso, inclusive, na televisão. Que não se coloca óleo na água, aquela coisa toda. Aí eu falei, cara, então eu não vou colocar mais não. Ué, então Aí, eu também não vou não. E outra coisa que o brasileiro costuma fazer, que isso quase mata os italianos do coração, é quebrar o macarrão. Gente, não quebra não, faça não. Coloca ele aqui, que ele vai amolecer e vai cair naturalmente. Mas é questão de segundos. Menos de um minuto ele já entra aqui. A gente vai fazer de pouquinho em pouquinho, porque a panela não é muito grande. Então, se eu fizer muito, ele vai grudar, né? Por causa do que eu te falei, do amido aí. E esse macarrão aqui, o que a gente está usando é o 09. Ótimo. O 09 ele já é bem fininho, né? Que é aquele espaguete bem fininho. Ele cozinha bem rápido. Com 5 minutos já tá... Então, 5 minutos. Enquanto isso, a gente vem pra cá, não é isso? Aí, ó, aqui, ó, como é que ele já amoleceu, tá vendo? Aí ele vai descendo. Só E deixar. sem quebrar. Sem quebrar. Não quebrem macarrão, gente. Não façam mais isso. Não matem os italianos do coração. Por favor. Aí, ó, lavando os dedinhos, aquela coisa toda. E é isso. Então tá, aqui eu já fiz alguns alhos aqui, alguns dentes de alho pra gente poder ganhar tempo. Então aqui que eu vou fazer é só dar aquela picadinha nele mesmo. Então, a gente coloca o macarrão sem nada primeiro. Sem nada, deixa ele fervendo lá, cozinhando, né? Tá, e vai preparando aqui. Então, você já me deu a super dica de como descascar esse alho. Aí, amei. Depois aqui a gente tem separado frango. O frango aqui já é esse, como já tá picado. Eu piquei um pedacinho antes pra gente ganhar um tempo, mas pode ser cubo, tirinha, do jeito que você quiser. A ideia é que ele fique... Quanto menor os pedaços, mais rápido é para fazer. Porque como eu morei sozinho durante um tempo e eu aprendi muito a me virar nessas situações, sabe? Quanto menor os pedaços do alimento, mais rápido ele é processado. Então, se você quer fritar, quanto menor o pedacinho, mais rápido ele frita, sabe? Tem muito isso. Então, quanto menor o pedacinho do frango, mais rápido vai terminar ele, né? Ah, então eu tô amando isso, porque eu também gosto tudo rápido, prático e objetivo. Isso, essa é a ideia. Então, meu frango vai ser cortado bem em pedacinhos pequenos. Bem pequenininhos. E quanto menor o pedaço também, mais rápido ele seca, né? Então tem que lembrar disso. Então, se você quiser ele mais molhadinho, mais úmido, né? Deixa ele pouco tempo. Ok, então vamos pegar essa porção pra gente fazer essa quantidade aqui. Tá. Enquanto isso, a gente vai deixar o pessoal anotando a receita enquanto a gente continua aqui. Perfeito. Olha, o cheiro aqui está algo impossível de descrever, mas melhor ainda está sendo a praticidade que eu estou entendendo essa receita. Ó, o macarrão já está quase no ponto, não é isso? Quase pronto já. Ele é rapidinho. Mais ou menos a gente deixou quantos minutos? Acho que já deu uns 3, 4 minutos. Qual que é a diferença, ou melhor, como que eu posso deixar realmente o macarrão al dente? Mas isso daí é uma coisa que eu costumo falar muito lá em casa. Você não faz comida sem provar. Não existe chefe de restaurante que não prove a comida durante o preparo. Então você pega ele e... Aí. Prova. Ainda não, ainda tá meio duro.
Mas que é isso. dificuldade a gente provar uma Ai, comida tão chato, dessa, hein? né? Nossa! A minha esposa, por exemplo, ela não gosta de provar. Ela custa provar a comida quando tá fazendo. Mas é um hábito que ela precisa adquirir, eu falo muito isso com ela. Enquanto a gente está fazendo aqui o básico, que é o alho e óleo básico, fritando o alho aqui. O tradicional. O tradicional, esse aqui é o tradicionalíssimo, né? É claro, a gente já pega o salzinho que já dá uma, né, uma salgada lá. Vamos pro bacon. Porque o bacon, pra mim, é a variação mais rock and roll que tem. Porque, mano, você acha bacon em qualquer lugar. Qualquer Fácil. canto. Fácil. E delícia, né? Delicioso. E ele você pode fritar até pouco, porque ele já vem defumado, e como ele é defumado, você não precisa daquela fritura toda dele. E o bacon, inclusive, você pode usar ele como gordura. O próprio bacon liberando a gordura, você pode fritar o macarrão nele, na hora que estiver passando ele lá. Interessante, eu não sabia. Então funciona bem. Agora, a gente vai aproveitar enquanto está aqui fritando, o bacon já está cortadinho, e vamos cortar o frango. Aqui a gente vai fazer as 3 variações de uma vez, né? Então, o frango, eu costumo cortar em cubinhos justamente para aquele esquema que eu falei para você, para deixar ele bem mais rápido para fritar, né? Eu gosto de tudo bem prático. No início do seu casamento, como você morava sozinho, né? Antes de eu casar, sim. E aí, me conta, e sua esposa gosta de cozinha? Não, ela não gosta nada de cozinha. Ela fala que ela cozinha por obrigação, porque tem filho, né, tem marido, eu cozinho para vocês, porque eu não gosto, não. Aliás, ela também não gosta de dirigir, mas dirige tão bem. Eu gosto dela dirigindo. Mas e com certeza você gosta da comida dela. Com certeza. Não, ela mesmo sem provar, olha só que interessante, ela quase não erra. A gente experimentando, a gente erra sempre e ela quase não erra. A mãe dela era cozinheira, né? E, então ela foi aprendendo a vida inteira. Como minha mãe é preparadora vocal, eu aprendi música com ela. Com a minha esposa foi parecido. Então, vamos tentar fazer o seguinte. Explica o que você vai fazer, que a gente vai entrar com um VT bem legal, que eu acho que você vai amar. Então, interessante. Fala um pouquinho. Enquanto vocês vão assistir esse VT aí, o que eu vou fazer aqui é só fazer o primeiro macarrão alho e óleo, que é fritar ele nessa frigideira aqui, que tá fritando o alho. Ele vai ficar um pouquinho douradinho. A gente já vai jogar o macarrão aqui dentro. Vai terminar o tempero dele com sal e vai reservar, porque esse é a primeira leva, o primeiro macarrão. O segundo, nós vamos colocar o bacon, fritar o bacon também e colocar mais um pouco de macarrão. E o terceiro a gente vai fazer com franguinho frito, mesmo esquema do bacon, adicionando, né? Vai só somando, e com o lemon pepper. Então, vamos agora aproveitar, então, uma super surpresa, porque a gente vai estar conhecendo as técnicas da medicina integrativa lá na clínica do médico Robson Mendes e da nutricionista Raquel Mendes. Aqui na nossa clínica, praticamos a medicina integrativa. É uma medicina que tira o olhar da doença e coloca na saúde. E fazemos alguns exames aqui também. Um dos exames é a microscopia óptica de campo escuro, onde nós colhemos uma gota de sangue do paciente e examinamos o terreno biológico. Nós sabemos que numa gota de água do oceano nós temos toda a bioquímica do mar. Numa célula nós temos todas as informações genéticas de uma pessoa. E numa gota de sangue da pessoa nós podemos ver toda a sua saúde, né? Uma imagem sugestiva de metais tóxicos, presença de parasitas, podemos ver também o nível de hidratação, né? Então nos traz muitas informações. Agora eu vou fazer este exame para vocês acompanharem. Você não vai sentir nada, tá bom? Então nós vamos escolher uma gota de sangue para a gente ver o terreno biológico da paciente. Doeu? Não, não tô nada. Recolhemos uma gota de sangue, como vocês podem ver. Toma para você. Eu pego a lamínula e coloco aqui na lâmina maior e levo até o microscópio para a gente analisar o terreno biológico. As hemácias, né, estão numa velocidade muito alta porque acabaram de sair da corrente sanguínea e daqui a pouco elas começam a reduzir a sua velocidade. Aí nós vamos poder analisar melhor o sangue. Então aqui nós temos as hemácias, né?
As hemácias, elas têm uma função extremamente importante, que é carregar o nosso principal nutriente. Você pode passar alguns dias sem se alimentar, algumas horas sem se hidratar, beber água, mas você não pode passar mais de 6 minutos sem oxigenar, né? Porque senão você pode falecer. E as hemácias, elas têm uma função primordial de carregar o nosso principal nutriente, que é o oxigênio. Eu estou vendo aqui agora um glóbulo branco muito bonito, olha o tamanho dele, ele está brilhoso, né? Ele está vivo, tem um aqui em cima também. Então parece que seu sistema imunológico, pela microscopia de exame, microscopia, seu sistema imunológico parece estar bem, viu? Tirando uma nota boa. Então, este é o exame, né, de microscopia que a gente faz aqui com muita frequência. A gente faz de rotina em todos os pacientes. E com isso a gente tem uma ideia boa de como anda o terreno biológico. A nossa ideia aqui, gente, é tirar o olhar da doença e colocar na saúde, né? Então, quando a gente começa a trabalhar o terreno biológico do paciente, a gente começa a ter uma melhora clínica expressiva. E essas hemácias, a gente está vendo aqui mais hemácias em limão, depois a gente vai verificar como é que está o fígado dela, né? Que essas hemácias podem traduzir uma situação que a gente precisa de melhorar, melhorar o status hepático, né? A gente é muito agredido através dessa comida industrializada, da poluição. O fígado sofre muito com isso. É um órgão que a gente dá muito foco nesse momento, né? E as hemácias, elas devem ficar mais afastadas, né? Elas estão próximas, então está formando até uma aglomeração aqui. Quanto mais separadas, mais facilmente elas transportam oxigênio e melhor o paciente se apresenta clinicamente. Essa próxima técnica que a gente vai mostrar para vocês é chamada de ozonoterapia. Ozonoterapia tem ampliado muito o seu uso no mundo inteiro. São 3 átomos de oxigênio. Essa técnica foi descoberta pelos alemães e foi usado muito na guerra, né? Foi usado para dor, para ferida, para trauma, e hoje ele é usado em mais de 200 doenças, porque o ozônio ele trabalha lá no princípio, lá na casa de máquinas da célula, que é a mitocôndria, né? E ele é usado no quadro de feridas, no quadro para estimular a imunidade, processos infecciosos, né? Para dor, usado muito para coluna, hérnia de disco. Então a gente tem várias indicações para ozonoterapia, né? Pode ser usado de várias formas. Nós temos essa forma que está sendo usada aí, que é a auricular, temos a local, né? Temos a autoemo menor, a autoemo maior, e também temos a por via retal, que a gente faz com muita frequência aqui na clínica. Bom, e isso tem sido muito usado aqui na clínica com grande sucesso, né? Para paciente agora com períodos de imunidade baixa, paciente que chega aqui com feridas que é de difícil controle e também pacientes com muita dor, né? Problema de joelho. Eu tive um paciente que ele chegou aqui com indicação cirúrgica para colocar prótese em joelho e foi para a ozonoterapia, nós conseguimos tirá-lo da cirurgia. Tivemos também uma paciente com uma ferida no braço, que estava com dificuldade de cicatrização, e tivemos um bom resultado com a ozonoterapia. A avaliação por bioimpedância é um dos exames mais importantes a ser feito no consultório de uma nutricionista, porque além de verificar o peso do paciente, ele vai medir toda a composição corporal, percentual de água no corpo, percentual de massa muscular, percentual de massa gorda, vai olhar a gordura visceral. Então agora vamos fazer na Mariana. Vamos lá, Mariana? Então você vai subir, então os pés ficam em contato direto com os eletrodos. O seu peso. Não segure as hastes e não se mova. E através das ondas elétricas, então, que o corpo vai emitir, o aparelho vai detectar e vai conseguir, então, realizar essa composição. Então, você vai segurar e colocar o polegar nos eletrodos. Mantenha os braços esticados.
Seus braços não devem tocar no seu corpo. Aqui ele está medindo então a sua massa muscular, o peso total. Ele vai dar então um percentual de gordura exato, fazendo assim toda a distribuição aí que a gente precisa para calcular a dieta do paciente. Exame concluído. E agora então nós vamos analisar então o resultado dessa avaliação por bioimpedância. A gente consegue então identificar a taxa metabólica basal do paciente, a gente consegue verificar então a composição corporal, massa muscular, percentual então de massa de gordura, quantidade de água no organismo, que é muito importante, quantidade de proteína, de minerais. E com o laudo da bioimpedância a gente consegue então verificar os dados básicos para que a gente possa então montar uma dieta específica para esse paciente. Esse aparelho é um aparelho de detox cleaner. Ele é um aparelho utilizado para a retirada de metais tóxicos no organismo. Então, através dos princípios da biorressonância, a gente consegue identificar quais metais que estão no organismo do paciente. E esse aparelho, então, ele vai levar uma onda invertida e vai conseguir expelir, então, esses metais através da urina, através das fezes. E o paciente, então, ele vai passar por um processo de desintoxicação de metais pesados. O protocolo de limpeza de metais tóxicos através do Detox Cleaner, ele é realizado após o paciente passar por uma avaliação por biorressonância. Então nós identificamos a presença dos metais específicos e o paciente então passa para um processo de detox. Uma das estratégias importantes que nós utilizamos aqui na clínica para detectar se o paciente tem intolerância ou não a algum alimento, se ele tem presença de metais tóxicos na corrente sanguínea, se ele tem presença de parasitas e como estão os órgãos sob o ponto de vista da medicina quântica, é a avaliação por biorressonância. É uma avaliação muito eficaz, ela é indolor e através das frequências a gente consegue identificar no corpo, né, no ambiente bioenergético do paciente, se ele tem então essas alterações. Então eu vou utilizar aqui esse instrumento, que é um instrumento de aurímetro, eu vou alinhar aqui com o paciente. Então vocês estão vendo que ele não está então se mexendo, ele vai se mexer através das frequências. Então eu vou dar um testador que tem uma frequência específica que eu quero testar. Então, por exemplo, a gente sabe que o glúten é um alimento extremamente inflamatório. Então ele está diluído aí através da homeopatia e ao entrar com o aurímetro no campo bioenergético dela, vocês vão perceber que ele aponta para o lado contrário da paciente, ou seja, ele não é ressonante com ela. Então é um alimento que não faz bem. Então se eu pegar aqui agora, por exemplo, um alimento, o café, por exemplo, eu posso perceber que o café é ressonante com a paciente. Então é um alimento que pode estar presente na dieta dela. A gente avalia também metais tóxicos. Então aqui é a frequência do alumínio, que é um metal considerado tóxico. Então ele está presente aonde? Na panela de alumínio, através de desodorante que contém alumínio. Então eu verifico se ela tem essa contaminação. Então eu percebo aqui que foi dissonante, então ela não tem a contaminação do alumínio. Eu também posso verificar a presença de alguns parasitas. Por exemplo, um parasita comum, principalmente nas mulheres, é a cândida. Então, ao entrar aqui detectando no campo bioenergético, eu verifico que ela também não tem presença desses parasitas, porque não é compatível com ela. Um beijo, Robson e Raquel. Muito obrigada por sempre estar compartilhando dicas fantásticas aqui. E agora a gente chegou na hora master, porque tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Agora, vamos só mostrar como que vai ser a composição. Primeiro, a gente fez com bacon. Na verdade a gente fez antes sem o bacon, né? Então, tradicional, segunda tradicional. Variação. Aí com a gente colocou o bacon aqui por cima. E terceira. Cabe o que você quiser ali ainda, viu? Você pode colocar chimichurri, você pode colocar... A gente vai colocar lemon pepper, mas é isso. E agora, para finalizar, a gente vai colocar o frango, a terceira. Frango. Essa é uma outra variação para quando você está um pouco mais municiado em casa, né? Mas isso daqui, gente, é bem para aquele pessoal que tá com pouca coisa em casa para fazer. O macarrão salva, o macarrão segura a onda, assim, total. E é o que a gente costuma dizer, é o prato simples, né? Então, esse é a nossa variação. Aí, essa aqui é a terceira variação. Que show! Vamos fazer melhor? Vamos. Vamos para a mesa fazer a melhor parte. Levando aqui, né? Lógico, não pode ser. Nós vamos colocar a parte principal. Isso aí. Por favor. Opa.
E agora a gente então vai experimentar com lemon pepper. Mas Lemon antes eu pepper. queria que você orasse por nós. Claro, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Pai, por esse dia, pelo momento aqui, por essa comida, Pai, pelo esse programa, pelas pessoas que estão assistindo a gente agora, que a gente seja usado por Ti, que a gente seja ferramenta nas Suas mãos, Pai, que possamos alcançar os lares, os corações, Pai, com a Tua palavra, Pai, usa-nos. Nós oramos gratos por esse momento, em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Então, olha, tá bonito, viu? tá bonito, tá bonito. Agora, melhor do que bonito é experimentar. Agora vamos ver, né? Deixa eu colocar já de uma vez aqui. Ah, é o lemon pepper. Lemon pepper, gente. Olha, ó, pode ser na pitadinha, você pode pegar na colher do jeito que você achar melhor. Na colher é mais perigoso, porque se você não tiver muita destreza, né? Olha a delicadeza. Então, gente, só pra gente lembrar, a gente foi do básico, que é o tradicional, depois não. a gente foi para um acréscimo com bacon e para finalizar a gente também tem uma outra opção, que é com frango. Com frango. Mas eu vou fazer a mesma coisa, Aí, vai porque lá. eu não vou perder o Não. lemon pepper. Olha aqui, tá. Olha, Eu já tá. sou aquela que ama, então... O meu problema é que eu gosto muito de comer. Aí não funciona muito bem, não, porque, né? Vamos lá. Vamos lá, tá bonito. Está gostoso. Rolou? Rolou não, só rolou como foi, como está sendo um espetáculo. Nossa, gente, maravilha. Ó, ficou bom. Aí vai muito do sal, se a pessoa quer mais sal, mais pimenta. Perfeito. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada por me ensinar esse prato. Esse dá pra fazer em dia de chuva, dia de sol, qualquer lugar De que combina. E é massa, né? Massa é difícil de errar, porque massa é super tranquilo, sempre. Qualquer coisa que você coloca ali combina. Agora, vamos Faz o fazer uma teste. coisa melhor? Vamos colocar o som do resgate pra gente continuar Resgate. deliciando? Sim, pode pôr. Eu Tá? deixo. Então, agora a gente vai fazer o quê? Infelizmente, enquanto eu degusto, o Sempre Feliz fica por aqui. Até mais!